Olá a todos, estamos no Be Insight em Coimbra. Marketing por idiotas. É verdade, hoje viemos a Coimbra e estamos ao vivo a fazer esta gravação. O meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Alô pessoal. Com o Frederico Carvalho. Olá. E também, para surpresa dos nossos ouvintes que não estão aqui no Be Insight, que com certeza não conseguiram estar, temos também um regressado Ricardo Vieira. Olá a todos. Olá Ricardo, está tudo bem? E convosco? Também. Há muito tempo que não voltavas aqui ao podcast, não é? Já sei que já não discutem, já estão muito... Para vocês que não sabem, o Ricardo foi membro fundador aqui do podcast, tentou uma carreira a solo, a coisa não correu bem e agora voltou para mais um especial. Exato. Muito bem. Bem, antes de passarmos aqui aos temas desta semana, queria sem dúvida antes agradecer à organização do Be Insight, especialmente à Karina Vaz e a toda a equipa que tem organizado este evento, que está a chegar agora ao fim. Ainda não chegou ao fim, ainda há palestras, atenção, mas de agradecer sobretudo a eles e claro também ao nosso amigo Hugo Teixeira Francisco da APPM aqui de Coimbra, que sem ele não conheceríamos o evento. Mas este evento, estava eu a dizer aqui em off, que foi um evento que, na verdade, falou-se muito mais para lá da inteligência artificial e que até foi um evento refrescante, aliás, ter um evento de marketing sem se falar só em inteligência artificial. E então nós resolvemos trazer inteligência artificial! É isso mesmo. E ainda ontem à noite, no jantar de networking, por falar até no Hugo, ele veio falar um pouco sobre marketing na era de inteligência artificial durante o jantar. Foi assim um bom jantar, mas leva-me a esta questão, e se calhar começo aqui por ti, Miguel, que é nesta era de inteligência artificial e numa ótica também do tema daqui do evento, não é? Nesta ótica do o que é que vem a seguir do hype, ok? O que é que tu pensas que vai acontecer às equipas de marketing nesta era de inteligência artificial? Vai ser tudo substituído? Vai crescer? Vai decrescer? Como é que se decresce de 1 para 0, não é? Nas PMEs, na verdade. Olha, eu acho que existe sempre o pessoal anda sempre todo um bocado ansioso relativamente a isto, se vamos todos ser despedidos ou não. E eu gosto de me recordar do início do departamento de marketing, lá para os anos 50, que éramos basicamente aqueles tipos que escolhiam as criatividades do que ia para o jornal e coisas assim do género. E todas as tecnologias que foram aparecendo por cima, na realidade foram fazendo com que o departamento de marketing fosse crescendo. E nós agora estamos numa era em que o departamento de marketing, eu lembro quando comecei a trabalhar em marketing há 25 anos atrás, que não éramos muito respeitados dentro da empresa e hoje em dia somos cada vez mais respeitados, estamos cada vez mais na parte da estratégia, etc. E acho que nós devemos pensar que o departamento de marketing, com a era da inteligência artificial, estamos a puxar cada vez mais funções para nós. Por exemplo, o departamento de marketing, se pensássemos que o departamento de marketing iria produzir software há 5 anos atrás, não iria produzir. E hoje estamos a produzir agentes de inteligência artificial, estamos a produzir software, estamos a produzir uma data de coisas dentro do departamento e eu acredito mesmo que nós estamos a empoderar o departamento. Mas, se nós formos a ver a natureza dos negócios, a natureza de todos os negócios é a otimização de recursos, não é? Sim. E agora é assim, nós estamos a empoderar o departamento de marketing, mas a realidade é que agora, antigamente, se calhar não precisas de vários especialistas. Agora, um só especialista consegue dominar muito mais áreas, porque as áreas tornaram-se todas mais facilitadas com a inteligência artificial. Então eu acredito que nós vamos diminuir o número de pessoas, mas o papel de cada pessoa dentro da equipa vai ser exponencialmente aumentado. Ou seja, vamos ter equipas mais pequenas, mas uma performance muito maior. É isso, Ricardo. Quer dizer que no próximo ano não vamos contar contigo na Turim Hotéis? Pois, eventualmente. Não, eu acho que é o contrário, porque nós fizemos aqui um jogo que um tinha que discordar, eu vou fazer o discordante. Não, acho que como todas as tecnologias, o desafio hoje em dia é encontrar uma conferência que não se fala de inteligência artificial, não é? Padarias com inteligência artificial, não é? A escova de dentes, não é? Com inteligência artificial. A escova de dentes. A escova de dentes, desculpa. Não, tu escovaste os dentes, é? Eu escovei os dentes, sim. Não, mas eu acho que é precisamente o contrário. Como todas as tecnologias, eu acho que, apesar de agora estarmos dentro do hype, não é? Daquilo que é a onda que agora se está a formar de inteligência artificial, eu acho que o sentido é precisamente o contrário. Vão ser necessárias ainda mais pessoas. Portanto, no que diz respeito ao departamento de marketing, e como o Miguel estava a fazer, é o departamento que
além de fazer marketing, também vê, por exemplo, a questão da impressora, se não está a funcionar, também dá uma ajuda, porque percebe a tecnologia. Do Economat também. Exatamente, o Economat. Portanto, acaba por ser o departamento que vai absorvendo um pouco estas áreas de tecnologia também, porque estão mais... Os primeiros marketeers digitais são aqueles que sabiam mexer no computador, não é? E sabiam ir para a internet e fazer as coisas, acabaram por se adaptar. E, portanto, o marketing há de se tornar essa ferramenta que vai, no fundo, abarcar esta tecnologia e ajudar as empresas a otimizar tudo aquilo que são os seus recursos. Portanto, eu acho que é o sentido precisamente inverso. Em vez de termos os departamentos de uma pessoa, vamos ter capacidade que essa pessoa faça muito mais e vamos ter a ambição de produzir mais. Eu nunca disse um departamento de uma pessoa. Eu disse que os departamentos vão encolher antes de aumentar. Ok. Não tinha percebido isso. É isso, Ricardo. Ou seja, vão encolher antes de aumentar. Também, não acredito que vão encolher, só não vão... Não acredito que vão encolher, honestamente. Acho que há muitas empresas, e vê-se muitas notícias relativamente aos despedimentos em massa, por algumas, obviamente, pessoas que têm funções ou têm tarefas que podem ser otimizadas com inteligência artificial, mas que na gênese a tendência, no meu entender, é de crescimento e que não vão descer ainda. Fred, eu recordo-me de um estudo da Marketeer que dizia que nas empresas 70% dos marketers eram os responsáveis pela implementação de inteligência artificial. Por alguma razão, isto está a cair sobre o departamento de marketing. Portanto, o que é que tu achas? Achas que vai crescer de todo ou nem por isso? Bom, para quem não conhece o podcast vai perceber o quão diversos são as opiniões, não é? Aquilo que já é comum, a adoção da inteligência artificial está absolutamente massificada, esse é o ponto. Então, se toda a gente tiver o mesmo martelo, o que é que diferencia as diferentes empresas e os diferentes profissionais? Se calhar é escolher como é que a casa é construída, ou qual a casa a ser construída. E, portanto, se a inteligência artificial é generalizada, há 3 coisas que eu acho que são, para mim, não sei se já percebi que não concordamos todos, que é, não tenho dúvidas que os departamentos de marketing vão encolher, porque na sequência do que tem vindo a acontecer, são despedimentos todas as semanas. E, portanto, esse encolhimento também vai afetar o marketing. Essa é a minha opinião. Segundo ponto, quem é que vai afetar em particular? Os jovens. Porquê? Porque se a inteligência artificial começa a fazer a parte técnica, ou seja, a acelerar a parte mais técnica, o que é que sobra para o ser humano? A parte da estratégia, a ousadia criativa. E então esse é o ponto, que é, vai ficar mais difícil, entrar no marketing, na minha opinião. Ponto 2, mais difícil para os jovens, porque a inteligência artificial cobre essas funções. E vou ao terceiro ponto, que é, então qual é que é o caminho? É isto, ou seja, as ferramentas e os modelos vão se alterando, mas a concepção do branding será um ponto, para mim, eu acho que muito importante, porque é aquilo que vai rastrear a marca ao longo do tempo. Não que as ações pontuais não sejam importantes, mas, honestamente, os estudos têm vindo a mostrar que aquilo que fica na memória das pessoas é precisamente brand recall e não as ações pontuais que a inteligência artificial pode ajudar a dinamizar. Miguel, aproveitando esta deixa aqui, o que é que então estes jovens podem fazer? É concentrarem-se em branding e olhar para marketing como antigamente? Essa pergunta é super difícil. O que é que tu me aconselharias, ou o que é que tu aconselharias a pessoas que estão na universidade? O que é que tu aconselharias a fazer, por exemplo? Olha, não sei se sou a pessoa certa para responder a isso, mas eu diria não se És um mau caminho, é isso? Não, eu diria aprendam tecnologia, aprendam marketing. Atenção a uma coisa, e acho que não devemos entrar todos em pânico com isto, porque marketing não é só marketing digital, marketing é muito mais do que marketing digital. Bom, marketing é gestão de produto, é gestão de estratégia, é gestão de equipas comerciais, é uma data de coisas, e nós geralmente, como estamos muito dentro do marketing digital, temos tendência a pensar, não, mas este papel vai ser todo substituído pela inteligência artificial. Não é bem assim. A gestão de produto é uma coisa que se faz e é uma arte por si só, não é? Ou seja, com muita calma, começamos a perceber, mas não podemos ficar fora da tecnologia, óbvio. Temos de perceber como é que a tecnologia pode jogar a nosso favor, que ferramentas é que existem, mas eu diria que o futuro do papel do marketeer, ou do marketer, passa muito por distanciar-se do lado da execução do trabalho e mais para o lado da estratégia do trabalho. Okay, da parte estratégica. Porquê? Fazer um site, uma landing page, preparar uma campanha, ou o que quer que seja, isso vão passar a ser 2 ou 3 cliques e é feito no momento. E nós, enquanto marketers, se calhar temos de estar a ser aquele orquestrador. O nosso papel passa a ser aquela pessoa que domina diferentes tecnologias, tem uma visão mais ampla do negócio e consegue por aí tentar arranjar uma forma de orquestrar isto tudo. Então o que é que eu diria a uma pessoa que esteja a começar agora? Entra neste mundo, não tentes ir para o mundo antigo daqueles calhamaços em que nós líamos aqueles livros e grandes teorias de marketing, etc. Vai para um mundo onde começas logo com a inteligência artificial a tentar potencializar ao máximo esta tecnologia a teu favor.
Passa os livros à frente, é isso que estás a dizer? Pede um resumo. Ai, Jesus! Não é para esse Concordas, sentido, Fred? Acho que os professores acabaram de fazer desconnect no podcast. Ele apanha a Subscribe. última frase que eu digo, que foi completamente coisa, e concordas e tal, e de repente... Mas é isso, isto Fred. do podcast. Isto é isto. É largar os livros e olhar para os resumos. Não, mas Eu não disse isso. Eu acho que, talvez metaforicamente pensando, vamos imaginar o ser humano como o chefe e a inteligência artificial como o subchefe. O subchefe, tipicamente, é quem trata dos molhos, faz as especiarias e depois chama o chefe a dizer: olha, isto está bom, isto está de acordo, concordas com isto? E será este um bocadinho, ou seja, o papel do ser humano como curador, como aquele que, olhando para aquilo que é o trabalho feito com a AI, valida se corresponde. Ou, usando o exemplo do Miguel, em que ele faz a orquestra, isso, o maestro não tem que saber tocar os instrumentos todos, mas sabe fazer a coordenação. E acho que é esse alinhamento que vai ser necessário. Mas isto coloca um desafio superior a quem vai trabalhar nesta nova frente do tema do marketing, ou então quem trabalhar com dados ou automação, que é perceber muito de pouca coisa dá muito trabalho. Ou seja, obriga a leitura específica e especializada. Um exemplo muito rápido, uma coisa muito sucinta. Todos estes novos modelos que vão saindo ao longo dos anos de inteligência artificial, sim, obrigam a uma leitura que demora bastante tempo. Um exemplo rápido. Toda a gente sabe o que é que são prompts, de uma forma geral, mas a forma de fazer os prompts em diferentes modelos tem variáveis. Tudo bem que toda a gente escreve em linguagem natural, mas quando nós queremos resultados muito bons, e cada um tem um sistema próprio. Uns são JavaScript, JSON, outros são Markdown. Claro que nem toda a gente sabe isso, mas é isso que os especialistas, as pessoas que tipicamente trabalham aqui e que estão a assistir a este podcast, que estão aqui neste palco, são especialistas na área, leem sobre o tema, especializam-se para depois transmitir esse conhecimento para terceiros. Claro que pode ser usado o resumo, não é? Ai, Jesus. É isso. Só que se o resumo for taxativo para toda a gente, deixa de haver a especialização. Ricardo. Não, concordo aqui que o que o Fred acabou de dizer é precisamente isso. E o conselho que se pode dar é precisamente dominar estas ferramentas com resumos, não é? Feitos no notebook LM ou outros qualquer, que é basicamente dominar estas ferramentas. É mais complexo, porquê? Porque as posições, precisamente, que estão a ser necessárias neste momento são os estrategas, não é? Os estrategas, o maestro da orquestra e as empresas estão-se lá está. Os departamentos não estão a diminuir, mas também não estão a aumentar já. E, portanto, é de facto mais difícil para os jovens entrar especificamente para algumas das áreas que antigamente eram tarefas, não é? Um copywriter, por exemplo, hoje em dia já não existe, não é? Quem é que vai contratar um copywriter? E bem, nós hoje estamos só a tirar pessoas da subscribe. Não, mas calma. Os copywriters estão a dizer o quê? Copywriters? Então, mas tu conheces algum copywriter ainda em funções? Não conheço. Conheces? Sim. Queres dizer nomes? Não, mas estou a brincar contigo. Mas olha, que viva disso. que viva disso. Receba um vencimento. Não, mas essencialmente eu acho que o conselho importante que se deve dar é que devem ser conhecedores das ferramentas, porque lá está, as ferramentas são transversais, toda a gente sabe as ferramentas que estão disponíveis, mas devem ser conhecedores destes termos que o Fred estava aqui a enunciar de, não é? Saber as especificidades de cada modelo. Mas imagina, e como é que um jovem começa nisto? Ou seja, porque imagina, se o mercado agora começa a pedir cada vez mais estrategas, porque a máquina está a fazer aquele trabalho que antigamente era feito por júniores acabados de entrar... Agora tem que ser o ajudante do estratega, não é? Dentro da empresa tens o estratega que já conhece, mas ainda não domina as ferramentas. O jovem tem que ser aquele que traz o à vontade, apesar de que hoje em dia não vejo isso, pelo menos na camada mais jovem, o conhecimento das ferramentas. E acho que o pior que pode acontecer é um jovem que se refere, como acontece às vezes, já a dizer: eu não gosto de ler. Pronto, não gosta de ler, eu já vejo ali que há uma dificuldade, há uma inércia, é preciso fazer um trabalho adicional. Porquê? Porque a maior parte das coisas que passa para a internet são texto, a maior parte das otimizações das marcas são texto, e o português é absolutamente vital para a pessoa olhar mesmo para o resultado da inteligência artificial e validar. Isto está ok ou não está? Até para isso é preciso... E para saber dizer o que quer? Exato, até para isso é Claro. Nós aqui na conferência ouvimos, por exemplo, o Diogo Queiroz da Superboc Group a falar sobre como tem otimizado alguns processos com a inteligência artificial e a importância também do fator humano nessa otimização. Mas na ótica de estarmos aqui a falar destas ferramentas todas que existem com a inteligência artificial, se olharmos numa ótica de que elas vão otimizar o nosso trabalho, quando tudo tornar-se otimizado por inteligência artificial, o que é que vai acontecer ao marketing? Vai se tornar 100% baseado em performance? É isso? Fred, se calhar agora começo por ti. A premissa da primeira parte da pergunta é aquela que eu vou explorar, porque nós tivemos aqui diferentes fases.
que é todas as marcas têm que ter site. Hoje olhamos para o mercado 2026, muitas delas não têm. Todas as marcas têm que respeitar o RGPD. Hoje olhamos para a maior parte das marcas, não respeitam. Já para não entrar em coisas mais técnicas, que são os cookies e coisas do género. Portanto, todas as marcas têm que ter Google Analytics, não tem. Em resumo, ou seja, a ideia de todas as marcas vão estar otimizadas com inteligência artificial nunca vai acontecer. Mas não estou a dizer que não possa ser um caminho. Vamos lá, o que é que os gestores querem fazer de uma forma geral? Reduzir recursos humanos, esse é um ponto assente, porque isso baixa os custos da empresa, e otimizar a eficiência naquilo que são os seus gastos para conseguir ter um novo cliente. Nesse sentido, eu acredito que haverá algumas pessoas, algumas empresas que estejam um bocadinho mais alinhadas nesse sentido. Por isso é que existem pós-graduações de inteligência artificial no marketing, estive a dar aulas hoje de manhã disso. Mas o ponto aqui principal é, no contexto que nós estamos a viver em Portugal, nem sempre somos aqueles que somos os early adopters. Felizmente, houve um estudo recente da Microsoft que colocou Portugal em 5º lugar como o país que utiliza melhores ferramentas de inteligência artificial. Isso é uma boa notícia para nós. Na semana passada, não, há 3 dias estive a dar formação no Porto para um departamento financeiro, e há um estudo da Deloitte que mostra que 61% dos departamentos financeiros já está a usar inteligência artificial. Isto é bom porquê? Porque faz relatórios mais rápidos, tem acesso à informação analítica de forma mais sucinta e consegue criar um storytelling para contar os números. Mas de uma forma prática, novamente, o tema da ferramenta é só passageiro. Não é que não seja importante, mas é só passageiro. Certo, mas podemos concordar que a inteligência artificial, para se otimizar ou para fazer aquilo que nós queremos, precisa de dados, correto? Claro. Portanto, e nessa ótica, na ótica de ter sempre que ter dados para se conseguir otimizar, e se calhar, Ricardo, agora olhando para ti, quer dizer que este branding que não é medido ou que é muitas vezes difícil de medir deixa de existir? O branding morreu? Não, o branding não morreu, e o Fred acabou de dar aqui o exemplo da questão da distinção, não é, no mercado. O branding é, acho eu, na minha perspectiva, cada vez mais importante, não é? Na escolha, e pelo menos ainda quando forem os seres humanos a tomar as decisões. Daqui a 100 anos se calhar já será diferente, seremos mais racionais e menos emocionais, mas o branding acho que hoje em dia ainda mais faz diferença a questão da distinção, precisamente para nos podermos diferenciar naquilo que é um mercado já muito mais generalista e otimizado pelos modelos de inteligência artificial, não é? Portanto, no fundo é ir buscar os dados, é isso? E mesmo para branding ir tentar buscar os dados? Sim, para... certo, isso para otimizar. O branding trabalha mais na emoção, propriamente dito, do que nos dados. Mas sim, os dados. A inteligência artificial, uma das coisas que vai permitir é precisamente a aceleração na análise dos dados, portanto conseguimos inserir um volume muito maior de dados para conseguir capacitar e ter outputs muito mais... Só para tangibilizar isto na nossa audiência que está aqui presente e que está a ouvir, eu estava aqui em conversa em off com o Ricardo, pedi-lhe autorização para ver se ele podia partilhar isto, mas é precisamente do ponto de vista de 1, dados, 2, otimização. E o Ricardo comentava, portanto, ele responsável de marketing do J Turim, que já estão a usar agentes. Eu pensei, fixe, perguntei-lhe, podes partilhar como é que está a acontecer e quem são as pessoas que estão a propor isto? Quais são os fornecedores? Eu perguntei-lhe, são portugueses? Porque pensei que não. Ele disse, são. Mas partilha um bocadinho mais como é que vocês têm feito. A partilha, lá está, começar de coisas pequenas, porque há um hype enorme, obviamente, à volta da inteligência artificial. Toda a gente vê os vídeos no Instagram, não é, dos Open Claws que fazem isto, um agente que automatiza um departamento inteiro de 6 e 7 pessoas. E depois, na realidade, como diz aqui o Miguel, a gente pede um exemplo, como é que tu dizes? Diga um, e eles não dizem nenhum, nem conseguem precisar o que é que estão a usar. Nós, na Turim, usamos uma abordagem mais simplista, que é, vamos então usar agentes para retirar ou remover tarefas que nós usamos no dia-a-dia. Uma delas é a questão do recrutamento, que tínhamos uma pessoa só a fazer um trabalho que era olhar para os currículos que estavam em PDF, colocar aquilo para um Excel e escrever umas notas a dizer o que é que achava do currículo. Pronto, um ser humano a fazer uma coisa que é um claro exemplo de um agente que pode executar sobre isso. E, portanto, isso nós já estamos a fazer. Outro exemplo que eu dei, já não me recordo... Atendimento. Do atendimento também. Pronto, esse é o mais simples, não é? Onde pomos o conhecimento todo e ele atende. Mas isto para dar o exemplo de que, lá está, começando com coisas mais simples e acionáveis, e por isso é que eu vejo a questão de contratar mais pessoas e não menos. Mas é porque tu estás a começar pelo problema, que é o certo. Começar pelo problema que tu queres resolver e depois implementas a inteligência artificial para resolver esse problema. Nem é tanto problema, é a questão de tu olhares. Tu hoje, de uma visão estratégica, olhas para a tua empresa e vês as tarefas que as pessoas estão a executar e começas a perceber esta tarefa, como é que alguém está hoje, no século XX, estamos no 21. No século XXI, alguém se está a predispor aqui, está a ver uns currículos... Claro que também é falha nossa, porque isto já podia estar feito de outra forma. Mas ainda hoje existe, e eu acredito transversalmente numa grande parte das empresas, muitas pessoas cuja única função são fazer tarefas desta gênese, que é uma tarefa... Podia ser automatizada. Automatizada. Emissão de faturas e coisas do género. Exato.
por exemplo. Mas eu pensei esse. que a tua pergunta inicial estava mais focada em performance, marketing e branding, mais nesse género. Eu, pelo menos, nesse sentido, da opinião, eu acho que a performance vai se tornar uma espécie de uma black box e vai perder relevância ao longo do tempo. Porque se nós formos Estás a falar em marketing performance no sentido como, por exemplo, um anúncio Google de Ads, pesquisa, trazer uma exatamente. conversão. Sim. Porque se nós formos a ver mesmo as próprias plataformas self-service, tipo Google Ads, Meta Ads, etc., cada vez mais tentam limitar o papel do marketer quando está a configurar campanhas, deixa mais configuração do lado da plataforma, do algoritmo, entre aspas, por isso a performance vai ser uma coisa que vai passar a ser quase garantida. Tu metes a criatividade que meteres, a performance, eles vão encontrar o melhor público para aquela criatividade, ok? E concordo com o que tu disseste inicialmente, Ricardo, que foi o branding vai ser mais importante do que nunca, porque enquanto for o ser humano a tomar aqui algumas decisões, e enquanto o ser humano olhar para um carro e sentir alguma coisa, do género, pá, este carro, este Maserati é o carro que eu gostava de ter, ok? Se nós sentirmos isso, o branding está lá. Ou seja, enquanto trabalharmos com emoções e quando for o ser humano a decidir e há emoção, o branding vai ser cada vez mais relevante e a performance, como vai ser cada vez mais automatizada, acho que vai perder vai perder algum impacto nas nossas vidas enquanto marketers no dia a dia. Mesmo para uma PME? Mesmo para principalmente para uma PME, porque uma PME vai configurar as coisas no Google, etc. E o Mark Zuckerberg já anda a falar sobre isto há algum tempo, de substituir completamente o papel da agência, que é, tu dizes o produto que queres vender e aquilo faz tudo sozinho. Teoricamente, eu não acredito que isso seja possível agora nos próximos 6 meses. Não, mas eu não acredito que isso seja realidade agora no próximo ano. E também o que é que o Mark Zuckerberg sabe, não é? Se ele soubesse alguma coisa, não tinha investido 50 bilhões no metaverso. Ou seja, ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a um ano ou dois. Vamos ver, não é? Mas eu acho que o branding vai continuar a ser importante enquanto as emoções forem importantes. Muito bem. Nós tivemos aqui na conferência, claro, o belo do Seth Godin, que deu o exemplo live de como ele foi buscar umas cartas, não é? Que ele tinha construído umas cartas e conseguiu meter, se não estou em erro, eram em 5 semanas, meteu as cartas no mercado, portanto, desde o design de todas as cartas e meteu-as a vender, um processo que por norma demoraria se calhar um ano, não é? Desde a aprovação de criatividades, as criatividades, etc. Cartas de quê? Eram umas cartas para um jogo qualquer que ele inventou, não sei, não me recordo qual era o ponto, mas não me recordo. Mas o ponto foi este, que é, ele conseguiu fazer um processo que seria um ano, num ano, não é? De repente fez aquilo tudo sozinho e em semanas. E a minha questão é mais, numa época onde nós todos conseguimos criar tudo e num tempo muito mais curto do que aquele que era anteriormente, como é que vocês veem o papel dos marketers a evoluir até chegarmos, se calhar mais à frente, não sei. Ricardo, como é que tu vês o papel dos marketers? Mais uma vez, acho que o ponto-chave aqui é a questão da criatividade, não é? O marketer, como maestro, tem que ser o criativo para poder sair da amálgama que nós vamos ter de coisas todas iguais, não é? Nós já temos o AI Slop, que é tudo igual, não é? Qualquer marca consegue criar um vídeo ou criar imagens, portanto isso aí passa a ser uma commodity. A questão da criatividade, conseguir ainda sair dentro desse espectro daquilo que é o comum, há de ser chave, no meu entender, no futuro. Portanto, o marketing tem esse papel criativo de conseguir destacar, criar emoções para tu poderes comprar o teu Maserati em 10 prestações e, portanto, acho que se torna mais importante a criatividade, mais importante, sobretudo, por exemplo, no meio artístico, nós estávamos a pôr em causa se a música tinha sido escrita com o ChatGPT ou não. E no meio musical é um dos meios, por exemplo, que também bastante, até as padarias estão atingidas pelo isto do AI. Mas é um dos meios onde a criatividade lá está, se destaca, porque depois senão tornamos todos iguais. Qualquer pessoa consegue ir para o Suno, escreve lá 3 coisas e tem uma música. Não vai ser tudo igual. Vamos ter que contar ainda com a ajuda dos artistas, dos criativos, que são únicos, obviamente, e que nos conseguem ainda trazer coisas que geram emoções diferentes daquilo que são as emoções geradas por uma música qualquer criada no Suno. Parabéns, também Pedro. Pode fazer chorar. Tiraste emoções. Muito. Parabéns também ao... Mas tem que trazer o galo ao palco. Bater um palmo. Não fiques com o crédito todo. Fred, o que é que dirias?
Criatividade, sair. Senão qualquer pessoa faz... Não, concordo. Aliás, o problema é que foi tu que respondeste tão bem. O Seth Godin, não é? Foi fazer cartas de tarô, não sei para quê. É isso, mas pronto. Não, tu respondeste tão bem que eu só me ocorre uma experiência que tive ontem às 10h30 da noite, a aula acabou às 11, com a 7ª pós-graduação, que eu vou fazer só um shout-out, porque eu acho que é interessante, que é o seguinte. A cada nova edição eu apanho alunos que já exploraram, já fizeram alguma coisa, eu fico, uau, às vezes surpreende-me enquanto docente ver tanta criatividade na forma como usam as ferramentas. Vou-vos dar 2 exemplos que aconteceu ontem. Um caso é o aluno Filipe, que trabalha numa empresa ligada aos cosméticos, ele abriu o Shopify, abriu uma plataforma que é o Comet, para quem não sabe é o browser do Perplexity, e à minha frente colocou um comando e ele fez uma análise super rápida dos dados estatísticos de vendas do Shopify. E estava perfeito. E logo a seguir abriu a página do Instagram ao mesmo tempo, para mostrar que o Comet consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem ter as abas abertas e paradas. Fez uma análise do Instagram. O Perplexity foi espetacular. Uma outra aluna, quase no mesmo alinhamento, disse, mas eu também já desenvolvi uma coisa. E mostra-me uma função que fez no Google Sheets, em que ela coloca uma palavra-chave e o sistema constrói toda a estratégia de SEO. O título, H1, H2, todas as particularidades para quem está mais familiarizado. Eu fiquei, uau, são coisas que nem eu experimentei ainda. Isto é muito interessante. Uma vez que comentei num episódio do podcast que o meu trabalho há 1 ano e meio em cima do N8N foi porque um aluno me desafiou a dizer, professor, isso sobre o N8N. E eu, não estou assim tão familiarizado. Pensa, eu vou chegar a casa e vai ser o fim de semana naquilo. E depois foi, agosto, setembro, foi meses de profundo desenvolvimento a tornar-me profícuo na plataforma. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, há hoje uma vontade brutal de muitas pessoas, não estou a dizer que são todas, mas de muitas pessoas em aprender, em conhecer, em experimentar, e que a inteligência artificial facilita porque lhes já dá o resultado. Olha, passo 1, passo 2, passo 3, usa esta ferramenta para isto. E a velocidade com que isto vai acontecer, e agora voltando para o tema que é um reforço no fundo ao que o Ricardo disse, que é, a pessoa tem que ter alguma criatividade para conseguir perceber assim, tenho a ferramenta A, tenho o problema B, como é que eu junto as duas coisas? Não sai naturalmente. Certo, mas precisas de conhecer ou pelo menos ter uma ideia de que ferramentas existem e para essa criatividade. Por isso o reskill será mesmo muito importante. Sim. Miguel, tu dirias que isto do tech stack como eles já falaram muito sobre a criatividade do papel do marketeer, eu diria o seguinte, nós neste momento, como o Ricardo disse, estamos a passar por uma fase do AI slop, que é muito conteúdo a ser gerado e conteúdo com uma qualidade não muito criativa, um bocado inferior, etc. Mas eu gostava que voltássemos um bocadinho ao passado. E se nós, este problema do ruído de mensagens publicitárias no marketing, etc., sempre existiu. Se nós teletransportássemos uma pessoa dos anos 90 para agora, a pessoa entrava em colapso mental, porque ela via a quantidade de coisas com que nós somos bombardeados nas redes sociais, etc., tudo e mais alguma coisa, ela passava-se, ok? Então o que é que eu acho que nós devemos também ter aqui em consideração é que, tal como nós, enquanto consumidores, evoluímos ao longo do tempo, nós aprendemos também a filtrar muito do ruído. E nós, hoje em dia, quando começamos a ver conteúdo gerado por inteligência artificial, muito dele, se calhar no princípio tínhamos aquela coisa, isto é giro e tal, interessante, mas já começamos a filtrar muito bem e nós próprios já estamos a ficar preparados para filtrar isto. A minha filha, que tem agora 7 anos, ela fala muitas vezes e diz isto é inteligência artificial, ou seja, ela própria já consegue olhar para um conteúdo e dizer isto é AI, ok? Então, eu acho que... E quando não for possível distinguir? E quando não for possível distinguir? Já está difícil. A minha visão é que não interessa distinguir se é AI ou não. Interessa é tu conseguires filtrar qualidade. Então, enquanto o ser humano conseguir filtrar qualidade e valorizar criatividade, mas não precisa ser só criativo, pode haver um conteúdo que também é eloquente, é um conteúdo bem escrito, não é extremamente criativo, mas enquanto nós valorizarmos esse tipo de coisas, o papel do marketeer é encontrar sempre o ângulo perfeito para transmitir uma mensagem. Okay. Mas, pelo menos a minha visão... Miguel, tu dirias que essa abundância de conteúdo, não é? Ou seja, muito mais conteúdo criado que existe... Sempre existiu. Mas neste momento existe muito mais conteúdo, pelo menos em digital, do que alguma vez existiu, não é? Portanto, em digital nunca houve tão conteúdo quanto neste presente momento. E tu dirias que isso vai piorar a eficácia da publicidade, daquilo que nós fazemos como marketers e como marcas, seja nas redes, seja no digital, ou nem por isso? Eventualmente vai piorar a eficácia porque tu vais ter de entregar mais conteúdo para conseguires atingir o mesmo objetivo. Okay? Portanto, vamos ter que produzir ainda mais conteúdo, é isso? Ou
Epá, isto é uma pergunta que é daquelas, isto depende de caso a caso e depende de indústria a indústria, diria eu. Mas acho que é algo que a qualidade há de sempre vir ao de cima. Por exemplo, o Suno, aquela aplicação que faz músicas, faz músicas espetaculares e giras, mas porquê é que nós não vemos agora já neste momento grandes bandas a produzirem com aquilo? Fazem parte do trabalho com aquilo, ok, mas acho que há sempre ali um fator... Temos de perguntar ao Pedro, o que é que ele acha. Já vamos ter aí um Q&A, sim. Okay. Acho que a qualidade e focarmos na qualidade há de sempre prevalecer. Antigamente não tínhamos tanto ruído, mas também não tínhamos tanta facilidade em chegar às pessoas. Okay? Eu lembro quando era pequeno e chegava aquela revista, a seleção da Reader's Digest da minha casa dos meus pais, e eles ficavam nós ficávamos todos contentes. Nós somos 7 filhos, e aquela revista passava por toda a gente e toda a gente tinha a oportunidade de ler aquela revista. Ok? O conteúdo estava ali. Hoje em dia existem muito mais oportunidades de uma marca contactar comigo, não é só por aquela revista. Claro. Ou seja, isto é uma pergunta que parece simples, mas é muito difícil de responder e depende de muita coisa. O que é que tu achas, Ricardo? Ou seja, eu percebo o que o Miguel está a dizer. Na verdade, uma PME hoje tem muito mais facilidade em anunciar, se calhar, do que tinha há 10 anos atrás, não é? Portanto, estas ferramentas self-service de anúncios... Exatamente. Pronto, isso vai ser... Qualquer pessoa que vai conseguir... Eu não sei como é que tu ainda trabalhas... Vocês ainda trabalham em Google Ads, etc. Para mim aquilo é chegar lá, carregas em 2 botões. Otimizar anúncios, e se eles não digas isso à frente dos nossos clientes, pá. Não digo nada. O vosso trabalho. Por isso é que eu acho que a criatividade, nós temos um espaço de atenção de cada um de nós está a reduzir, não é? Ao longo destas décadas tem reduzido, cada vez temos menos tempo. Eu louvo os professores que ainda conseguem dar aulas, não é? Eu também tenho filhos, portanto, pequenos. O meu filho não presta atenção às aulas, como seria de esperar, porque o professor demora mais do que 10 segundos, que é o que ele está habituado, não é? Porque ele vê um conteúdo, 10 segundos e passa. E, portanto, eu louvo os professores, porque hoje em dia é das áreas mais críticas de conseguir garantir a atenção num aluno, não é? Quando estamos habituados a soundbites muito rápidos. Mas isso não impede, lá está. Nós, para nos destacarmos, temos de ser criativos, e por isso é que ainda hoje, uma das situações que temos hoje é, olha, isto aqui é uma conferência de marketing, se quiserem vir, isto aqui é um convento, gostarem de conventos, não é? Isto ainda tem destaque, porquê? Porque, lá está, é o ser único, é o sair daquilo que é o embrião tradicional do que todos estamos a fazer. Mas isto para dizer o quê? Canto eu perdi porque eu querias destacar de alguma forma, é isso? Como é que uma empresa se destaca com tanto conteúdo? Não é isso. Mesmo em publicidade, não é? Se na verdade há tanto conteúdo, não é? Mesmo quando nós queremos publicitar, não é? Queiramos anunciar como uma empresa ou como uma organização, é mais difícil ou não? É mais complexo, sim. Mas as técnicas de marketing ainda funcionam, da questão da diferenciação. Sim. É isso, Fred? Acho que era isso que o Miguel estava a tentar dizer, da questão da diferenciação. Sim, basicamente é isso. Ou seja, tu tens de te diferenciar, tens de encontrar o teu ângulo no mercado e há de ser sempre alguma coisa de especial. Sempre foi assim, não é? Sim, mas eu vou só acrescentar uma palavra que talvez possa... Não sendo mencionada, pode fazer aqui diferença. Que é, o marketeer claramente vai ter mais trabalho, ou seja, não é por haver a inteligência artificial que vai ter menos. Isto acho que é um ponto muito importante, que é, ele vem facilitar, mas o dono da empresa só vai criar mais carga para fazer mais coisas. Isso é... Vai exigir mais. E vai exigir mais. Só que o que é que acontece? Se o negócio das marcas, de uma forma geral, é atenção, mas sempre foi, como o Miguel, sempre foi, embora não tenha dito assim, sempre foi negócio da atenção, e agora há mais canais, mais de expressão. Acho que no final, e agora era a palavra que eu queria introduzir, é o tema da confiança. O quão confiável és tu? E é isso que vai também distinguir o olhar para uma peça de marketing ou uma peça de publicidade e perceber se aquilo é confiável ou não. E esse gancho, esse estabelecer a confiança, isso é que é difícil, não é? Porquê é que todos estamos aqui nós, não é? Porquê é que está aqui o podcast? Foi-se estabelecendo uma confiança com a organização ao longo do tempo, não foi um estalar de dedos. Começámos também no palco secundário. Felizmente este ano estreámos aqui no palco principal. Confiança, ao longo do tempo, incremental, e que leva àquelas palavras que nós ouvimos todo o tempo em marketing, que é consistência, regularidade, não é? O básico. Muito bem. Então, aqui em género de fecho, antes de passarmos ao Q&A, o Seth Godin deu aqui 2 tendências que iriam influenciar tudo e todos. Okay. Uma delas, eu acho que toda a gente consegue adivinhar. Diz? Ia perguntar se envolve cartas. Não. Não envolvia cartas, não. Parou.
Mas acho que uma delas todos adivinhamos, não é? Acho que é a inteligência artificial, não é? Toda a gente... Não, mas ele disse isso. Ele não disse assim. Sim, é verdade. Não, mas ele não disse assim. Diz lá como ele disse, faz favor. Não disse assim, mas foi uma das tendências que ele disse que iria realmente influenciar tudo e todos, não é? Mas isso foi 2024. Desculpa? Mas isso não foi em 2024, 2023. Ele usou os mesmos slides. Está aqui. Outra tendência que ele Foi falou, quando estamos a desprestigiar. que iria... Já não voltamos cá para o ano, por causa do Frederico. Eu já não tenho controle sobre este painel. Bem, a outra tendência que ele disse que iria afetar toda a gente era realmente as alterações climáticas. Marketing digital. Não era marketing digital. Calma. Fred, calma. Organização, ok? Portanto, foi as alterações climáticas que iriam afetar toda a gente também, que isso eram duas tendências que as pessoas não conseguiriam evitar. Não é? E que iria influenciar bastante. Miguel. Eu não queria ser o primeiro, mas estava aqui a encolher-me. Espera, eu não fiz nenhuma questão, tem calma. O que é que já ias responder? Lá, Falaste de alterações climáticas e isso mexe com ele. Percebo. Pero. Para quem não sabe, eu acho ou no que caso mexe assistiu, com todos, não é? o Diogo é um advocate e embaixador de onde, desculpa? Embaixador do Pacto Climático Europeu. Exatamente, e é um estudioso do tema, já criou vários sites, e o Miguel é completamente contra... É o petroleiro aqui. tema de Coitado, não é nada. Bem, mas o ponto é este. Miguel, a minha questão para ti era, estas foram as tendências do Seth. O que é que tu vês neste momento, não precisa de ser a 5 anos, o que é que tu vês neste momento como uma tendência a acontecer? Epá, eu gostava de ter mais tempo para refletir sobre esta resposta. Não ok? gostávamos todos. O que é que eu neste momento vejo como uma tendência? Na tua vida, não precisa de Não, ser... eu vejo como a principal tendência que acho que vai acontecer agora neste momento é a seguinte: o departamento de informático nas empresas, nos últimos 25 anos com a cloud computing, foi desaparecendo. Ou seja, nós começámos a delegar cada vez mais à cloud a nossa infraestrutura toda informática, ok? E eu quando comecei há 20 e tal anos atrás, na primeira loja de e-commerce em Portugal, nós tínhamos um departamento de informática, éramos para aí umas 15 pessoas. Todos ali a trabalhar, todos contentes, etc. E hoje em dia, porquê? Tínhamos de estar a dar suporte à plataforma toda de vendas e de pagamentos e aquelas coisas todas. E com o tempo, esse departamento nas empresas foi diminuindo e deixou de haver até... empresas não têm, PMEs não têm um departamento de informática, não têm um informático. Tem alguém que lhes dá assistência quando as coisas correm menos bem ali naquela área. O que eu diria que é uma tendência para os próximos, 2, 3 anos, é que as empresas vão começar a desenvolver mais software in-house. Ou seja, com isto do vibe coding, acho que é a cena agora. E acho que nós tivemos os últimos 15 anos para aí dependentes de SaaS online para fazer muitas das tarefas da nossa empresa, e agora vamos começar a devolver às empresas o poder de criarem coisas in-house. Okay? Porquê que eu digo isto? Eu tenho um cliente na área de luxo para homens, e o que é que eles fazem? Eles tinham uma das dificuldades deles era sempre que criavam um novo fato, eles tinham de organizar um book de fotografias que custava 20 e tal mil euros. Ok? Porquê? Tinha de se chamar o fotógrafo, a equipa toda de suporte, pessoas para as maquilhagens, para o catering, tinha de se escolher um hotel de luxo, etc. E com a inteligência artificial, como está agora, o que é que neste momento está a ser feito? Criou-se um software que eles metem lá a fotografia do fato e de repente saem 30, 40, 50, 60 fotografias de alta qualidade para resolver um problema que custava 20 e tal mil euros, agora é resolvido com 5 dólares. Ok? E o que é que isto me parece que vai acontecer a nível de tendência macro nas empresas? É que cada vez mais as empresas vão começar a perceber que existem pequenas partes do seu negócio onde realmente se gasta dinheiro e que podem ser otimizadas dessa forma. E eu acho que isto é transformador, porque a transformação digital nas empresas agora, no futuro próximo, já não vem só do marketeer ou do engenheiro informático. Vem do tipo normal da contabilidade que está ali, tem um problema no seu negócio e diz, eu quero resolver isto. Antigamente era com a folhinha de Excel, e todos nós conhecemos aquelas pessoas que são os malucos do Excel na empresa. Agora não vamos ter o maluquinho do Excel, vamos ter o maluquinho do software. A Do pessoa vibe coding. que vai conseguir criar software altamente otimizado para as empresas. Agora, o que é que isso significa? Eu ainda não tenho bem ideia do que é que vai acontecer ao mundo do outsourcing. Acho que o mundo do outsourcing vai ser profundamente transformado nos próximos 2, 3 anos. Bem, cá em Portugal as coisas chegam sempre um bocadinho mais tarde, mas acho que é um mundo, eu diria que é uma das tendências, o mundo do outsourcing vai mudar, e não sei como ainda. Isso mete-me medo, entre aspas, porque eu sou fornecedor de outsourcing. Não é? E não sei muito bem para onde é que este mundo vai caminhar neste momento, mas acho que vai ser incrível. Fred, eu sei que tu sozinho, por exemplo, construíste um CRM que te gera e-mails, que envia os e-mails.
faz tudo, ou seja, nem sequer foste ao HubSpot ou ao Salesforce, evitaste tudo isso, não é? Também dirias como tendência que o vibe coding e esta questão de cada empresa criar o seu software mediante a sua necessidade? Por acaso, desta vez concordo 100% com o que o Miguel disse tudo. Obrigado. Sim, concordo com a visão. Tive de inventar a pressão, hein? Não, mas acho que está a acontecer, está aos olhos de toda a gente. As empresas que vendem soluções de personalização de 20 mil euros continuam a ser válidas, porque há um tema que o Vibe Coding não conseguiu ainda resolver com toda a eficiência, que é o tema da segurança. E só isto elimina logo 90% das decisões quando estamos a falar de construir software na área da gestão ou financeira. Mas para outras áreas, como outras áreas do marketing ou então de pequenos desenvolvimentos internos, é perfeitamente possível. Deixa-me só introduzir então dentro do Vibe Coding um paralelo, um amigo do lado esquerdo e do lado direito, que é o tema do Vibe Design. Ou seja, hoje, repare, a ideia da palavra Vibe antes de qualquer coisa significa que é fácil fazer. Assim só para sintetizar, porque significa outra coisa. Mas está ao alcance de qualquer pessoa. E o que acontece é que, por exemplo, as ferramentas estão a uma velocidade tão grande que plataformas gratuitas que estão a aparecer no mercado, como o Google Stitch, no Google Stitch, e eu mostro isso muito nas minhas aulas, a pessoa coloca lá uma ideia em prompt de um site ou dá referências do concorrente e ele monta os layouts gráficos das páginas e foi atualizado há 2 semanas e é absolutamente graficamente brutal. Ou seja, isto o que é que gera? Gera um site? Não. Gera o chamado MVP, uma demo rápida de conseguir tangibilizar em cima da mesa de uma reunião o que é que poderia ser tangível. E outras ferramentas melhores ainda, como o Figma. O Figma tem uma solução que é o Figma AI, que também faz um MVP, também faz uma prototipagem de um produto. Isto é extremamente revolucionário porque isto ultrapassa intermediários. E tu também tens uma boa experiência nesse sentido, Diogo, e que falámos num episódio, não sei se foi anterior, que falámos a esse propósito, em que de repente o intermediário, que era a agência que fazia o design, deixa de fazer. Em resumo, design mais a possibilidade de alguém internamente fazer o código e de repente a pessoa tem um site sem passar por ninguém, sem contratar nenhuma agência ou um freelancer, eu acho que isso vai acabar por ser revolucionário. É esse o teu hype, então? É essa a tua tendência que tu vês a acontecer? Porquê? Porque a esse propósito, eu tenho um negócio que construí fruto do tema da inteligência artificial, há menos de um mês, embora já esteja a trabalhar em mais tempo, isto foi uma cadência que resultou nisto, mais recentemente, um negócio que é 100% automático, desde do princípio até ao fim. A empresa chama-se SMS Online, de envio de SMS Marketing, desde o momento em que a pessoa entra no checkout até ao final, tudo aquilo são fluxos monitorizados. Se a pessoa sair antes de pagar, recebe um e-mail. Se a pessoa pagar, recebe um e-mail de um SMS. A conta é automaticamente carregada. Se houver uma pergunta de suporte, a inteligência artificial responde numa primeira fase para triagem, porque eu defendo que o ser humano deve entrar no suporte para ajudar no despiste que já existiu para trás. Mas, na prática, ele é 100% automático no onboarding. Tudo o resto já são extras. E isto vai acontecer cada vez mais, porque otimiza imensos custos e recursos humanos. Muito bem. Ricardo, diz-me que trazes qualquer coisa diferente. Não, eu alinho e vou dizer tudo igual, mas vou um bocadinho mais além, só no sentido mais holístico, que é o quê? Eu acho que uma grande tendência, essa sim que se modificou por volta do Covid, mais do que o impacto que eu acredito que a inteligência artificial está a ter, é a questão de encontrar um propósito pessoal e ir para as marcas. Ou seja, é a capacidade no fundo, de nos transformarmos e termos uma visão mais pessoal e de propósito, de sentido de vida. E isso aplica-se também às marcas. Eu acho que foi a grande alteração depois do Covid, foi nós olharmos para o mundo de forma diferente. E por isso é que nós conseguimos ter hoje uma coisa, eu trabalho na área do turismo, uma coisa extraordinária, que é quando veio a questão da guerra, agora na Ucrânia, a primeira guerra, o nosso primeiro medo foi, as pessoas agora com o receio de uma guerra na Europa vão deixar de viajar, e isso não aconteceu. E continuamos a ver ciclicamente que as pessoas não deixam de viajar. E os estudos o que demonstram é que as pessoas, depois do Covid, ganharam um sentido novo da vida. E acho que as marcas, e isso eu acho que é uma tendência, e a questão das alterações climáticas, do propósito ambiental, da sustentabilidade, o propósito é aquilo que é mais importante, porque depois encontrando o propósito da marca, da PME, do que seja, tudo o resto encaixa com facilidade. A questão da criatividade, a questão até das ferramentas, ou seja, qual é o nosso propósito, isso é uma tendência que eu vejo que
que ganha cada vez mais relevância. Profundo, gostei. Gostaste? Para sair um bocado da tecnologia, disse um bocado de coisa. É verdade. Estavas aí a falar. Mas o Diogo vai já aqui ao ambiente. Mas esta é a grande tendência, é isto que é. Antes tinhas um Salesforce para CRM, mas hoje qualquer um consegue construir um CRM para a minha empresa, específico. Faz à medida. À medida. Por exemplo, vocês no vosso caso não recorreram a ninguém para gerir a questão do recrutamento e dos currículos? Exato, fizemos Para internamente. vocês. Sim. Antigamente tinham de Só pedir tem a questão da longevidade e da continuidade, porque isso depois muitas vezes está assente ou numa pessoa ou em alguém. Mas é fast software. Tu tens um problema, tu crias um software qualquer para resolver esse problema, trabalham 2 anos nisso e depois... Antigamente a decisão de ter um software era super profunda. Ias investir milhares de euros, Certo. tinhas de pensar um bocadinho. Agora não, agora resolve-se ali, faz um MVP e vamos andar nas empresas cheias de MVPs para tudo e mais alguma coisa. Mas há um desafio, só uma nota, que é, embora há muita gente a construir software, e já ouvi um especialista também falar sobre isto, que é como os modelos vão saindo a uma cadência quase mensal, começa a haver alguma necessidade de, depois daquilo estar estável, avaliar se é ou não necessário contratar um engenheiro de software. Vê só, porquê? Porque como eles foram evoluindo, se calhar podem ter deixado brechas para trás. Mas isso acontece desde que existe software, existe o medo da pessoa que sai e de repente... A grande diferença é que antigamente a pessoa que desenvolvia o software sabia ler o código e agora nem se preocupa em ler o código, dá aquilo como feito e segue caminho. Eu como tendo começado como programador informático, não tenho dúvidas nenhumas que daqui a 25 anos ninguém sabe programar. Porque o esforço necessário para aprender a programar que eu tive há 20 e tal anos atrás, 30 anos, foi brutal. E as pessoas hoje em dia, com esta tendência do vibe coding, etc., ninguém vai fazer esse esforço. Ou seja, daqui a 20 e tal anos, 30 anos, as pessoas que ainda se lembram de como é que se programava, muitos já cá não estão e outros já estão numa idade extremamente avançada. Ou seja, tu acreditas que agora um miúdo de 15 anos vai aprender a Olhaste para o programar? Ricardo, que isto... Olha, deixámos espaço para essa questão, mas temos que terminar. Gente, muito obrigado pelas vossas opiniões e obrigado ao público por ter estado aqui connosco. E em termos do podcast, ficamos por aqui e vemo-nos na próxima semana. Obrigado. Tchau. Por idiotas.